Ele está lançando o livro que reúne os seus 25 anos de contos. E a sua literatura, que já soma 33 anos, é reconhecida dentro e fora do Brasil. Moacir Scliar. Escritor e médico. Quem nasceu antes, Moacir? Escritor. Ah, é? É. Com que idade? E muito pequeno. Muito pequeno, mas pequeno Muito como? pequeno, adolescente? Não, antes disso. É mesmo? O meu primeiro livro foi escrito aos 7 anos. Que maravilha. É a minha autobiografia. Quer dizer, a autobiografia mais curta do De mundo. 7 anos, essa deve 7 ser maravilhosa, né? Qual é a perspectiva de alguém que escreve nessa idade, hein? É uma perspectiva muito curta. Quando eu vi, eu tinha terminado. Né? Eu Sim. comecei a escrever quando eu vi, tinha terminado a autobiografia. Mas isso foi porque eu realmente fui alfabetizado muito cedo. Uhum. E sou de uma família de gente que cultua livros e literatura. Qual foi a Então, idade da tua alfabetização? foi antes disso ainda, porque a minha mãe era professora primária e ela me alfabetizou em casa. Né? Então eu fui exatamente o menino precoce. Ah, né? pelos 4, 5 anos, mais ou menos, para Por poder aí. escrever a primeira biografia por aí, aos 7. por aí, né? A coisa realmente começou cedo. É. Bom, mas o caminho da literatura, ele tomou conta de ti a partir de que idade, efetivamente? Porque fazer medicina não é pouca coisa. Mas antes disso eu já estava escrevendo. Né? E na faculdade, paradoxalmente, foi onde eu comecei a trabalhar mais intensamente. Eu acho que as experiências de estudante de medicina, porque eu trabalhei em vilas populares, né? Trabalhei no Sanatório Partenon, na Santa Casa, quer dizer, tive um contato relativamente precoce, né, com a doença, com o condição sofrimento. humana. Isso seguramente é uma coisa que para um escritor é muito importante. Né? Sim. Foi, nesse caso, então, a medicina é que te pegou. O porquê dessa escolha também? São coisas tão diferentes, eu queria que tu nos explicasse. São muito diferentes. Eu fui para a literatura porque eu gostava de contar histórias e gostava de escrever. E fui para a medicina porque eu tinha um medo terrível de doenças. Né? Não é que eu seja hipocondríaco, eu tinha medo de doenças na minha família. Né? Eu ficava muito angustiado quando meu pai, ou a minha mãe, ou os meus irmãos adoeciam. Né? E aí eu resolvi combater no campo dele. Né? Então fui estudar medicina. No campo de batalha. Exatamente. Bom, durante toda essa fase de produção de contos, são 20 e poucos anos, 25 Isso. anos, talvez um pouco mais, como tu falaste, boa parte destes contos foram produzidos durante os duros anos da ditadura militar aqui no Brasil. Como é que foi produzir nesse momento? Isso é uma coisa curiosa, né? Porque, por exemplo, os leitores, sobretudo os leitores jovens, não se dão conta do que é viver num regime de ditadura. Ainda que a ditadura no Brasil fosse mais branda, né, do que a da América Latina ou de outros países. Mas não menos castradora, né, em muitos... Era muito castradora. Era uma coisa assim, que estava sempre no ar. A ameaça estava sempre no ar. E, embora eles não tivessem apreendido muitos livros, né? Vocês aprenderam o livro do Inácio Loyola Brandão, o livro do Zé Lozeiro, o livro do Rubem Fonseca. Né? Sempre aquela coisa existia. Então, os escritores instintivamente começaram a escrever histórias com metáforas, histórias que diziam coisas nas entrelinhas. Na né? música isso aconteceu também. Mesma coisa na música e no teatro, né? No cinema. Isso era um fenômeno latino-americano, né? É daí que se origina o realismo mágico do Garcia Marques, do Vargas Llosa, né? De tantos outros escritores que usavam a metáfora como uma forma de falar da ditadura, ou falar da opressão, ou falar da miséria, não diretamente. Mas foram anos profícuos para ti, porque são 25 anos, né, com quantos contos? Nesse livro tem 103, mas tem 4 vezes mais que ficar nas gavetas. Aqui entra o papel social da literatura mesmo, do escritor que está engajado, enfim? Bom, eu me considerava um escritor engajado. Né? Eu acho que naquela época todos os escritores naturalmente eram engajados porque a literatura se sentia ameaçada. Né? E realmente foram anos assim de muita produção. É uma coisa incrível como naqueles anos os escritores escreveram, se reuniram. Nunca teve tantos encontros de escritores no Brasil como teve nessa época. Né? É uma coisa curiosa porque o Borges tinha uma frase que era assim, que a ditadura estimula a imaginação. Né? E isso eu acho que tem um elemento de verdade, porque terminada a ditadura houve uma espécie de vácuo na literatura brasileira
que ainda não disse o que vai fazer agora, que a causa política já não é mais um tema constante. Né? Então, é uma coisa curiosa, mas realmente assim, isso se observou em muitos lugares também, na União Soviética, o número de escritores que produziram escondidos, na Alemanha nazista e assim por diante, né? Em parte isso aconteceu aqui também. Eu acho que há um vácuo institucional muitas vezes, né, de valores. A gente passou por tantas dificuldades políticas e econômicas logo após, durante e logo após, que as pessoas ficam um pouco perdidas. Será que é isso? Acho que sim, acho que também pelo fato de que o fim da ditadura coincidiu com a queda do muro, né, com o fim de século e fim de milênio, que são épocas assim de perturbação. Então, realmente as pessoas já não têm mais um balizamento político, né? Fim de algumas verdades, né? Exatamente, né? E aí então é que surgem as outras coisas, essas coisas estranhas, Paulo Coelho, né? A literatura esotérica e tal, né? Que tenha todo o sucesso que ele tem, tudo bem, mas mostra que é um fenômeno sociológico, né? É realmente assim, um fenômeno de que a literatura... Por que é best-seller, né? Por que tanta procura em relação a isso? Porque corresponde, eu acho que é uma inquietação das pessoas, né? Corresponde a uma busca de respostas para perguntas que não foram respondidas pela política ou pela militância, enfim, né? Então... E que talvez nunca sejam respondidas mesmo, né, Moacir? Isso é tão pessoal e ao mesmo tempo tão universal, não é? Quer dizer, quem somos, o que estamos fazendo aqui? Eu acredito que um elemento de utopia nós sempre deveremos manter. É importante ter. Eu quero dizer também que foi um momento de crise na literatura em geral, quer dizer, Sim. De repente a literatura começa a competir com os meios de comunicação, com a mídia eletrônica, né, com a internet, coisas assim, né, que não estava habituada a esse desafio, né. E isso naturalmente se reflete assim no gosto, na procura do público por outros meios de comunicação. Como é que é o teu cotidiano, ou como é que era o teu cotidiano até então? A medicina, a prática da medicina, ela era feita todos os dias, desculpa, mas a parte de escrita também? Que horas tu escrevias, como é que é? Quando eu estudava medicina e quando eu trabalhava em hospital, porque lá pelas tantas eu deixei de trabalhar em hospital e fui trabalhar em saúde pública. Né? E nos hospitais, qual era a tua formação na área médica? Eu fazia medicina interna, né? E aí, então, realmente, assim, eu tinha muito pouco tempo para escrever. E aí eu aprendi a usar todo o fragmento de tempo que eu tinha, nos plantões, nos fins de semana, num café ou num bar, às vezes no saguão do aeroporto. Eu aprendi a ter comigo qualquer pedaço de papel e escrever o que dava, né? E durante muito tempo eu trabalhei assim, né, sob pressão, e gostava de trabalhar sob pressão. E aí depois a minha vida foi ficando mais regrada, né, e aí hoje em dia eu tenho mais tempo para escrever. Né? Mas a verdade é que eu sinto saudade assim daquela coisa, varar a madrugada escrevendo, né, como aconteceu com o meu livro Sentar no Jardim, em que eu passava noites, em claro, escrevendo. Quanto tempo para escrever um livro como aquele? O Sentar no Jardim levou uns 2 anos, né? E foram 2 anos de trabalho intensíssimo, né? E às vezes de manhã, assim, eu levantava da mesa e aí dormia 1 hora, 2 horas e ia trabalhar. Né? Então, essa coisa assim, né? Essa coisa meio maníaca, né? Eu gostava muito, né? E eu acho que também era compatível com o tipo de livro que eu fazia, né? Que Sentar no Jardim é um livro a galope, né? É um livro de uma ação muito rápida, né? E eu sentia que essa ação meio que me puxava, né? Então, acho que o fato de que eu não tinha tempo, né? Não me atrapalhou. Aliás, acho que não ter tempo... Te dava gás, eu acho, até, não dava? Acho que sim. Acho que as pessoas mais ocupadas são as que mais fazem coisas, né? Isso é a realidade. Quer dizer, as pessoas que não têm nada para fazer, mesmo que não fazem nada. Nunca tem tempo, nunca tem tempo para coisa alguma. Bom, e estes contos reunidos? Está bonita essa capa, hein? Vou mostrar agora para vocês. Companhia das Letras primor, sempre... hein? Um primor. Aliás, um detalhe. O livro atrasou 1 mês porque o editor, que é o Luiz Schwartz, né, mandou de volta 4 ou 5 vezes o livro para a gráfica para fazer a capa de novo, né? A gente olha essa capa que é tão simples, mas não era o que ele queria, né? Sim.
Ele que optou pela capa? Ou foste tu? Não, é uma capa padrão para uma coleção que vai reunir os contistas brasileiros. O primeiro foi o Rubem Fonseca, o segundo sou eu, o terceiro é o Sérgio Santana, né, e sempre com capa dura, né, edições cuidadas. Muito bem trabalhadas. Eu acho que é uma coisa assim, para os contistas brasileiros, essa coleção é realmente assim, uma verdadeira dádiva, né, porque... O conto no Brasil ele tem altos e baixos, e ultimamente ele estava passando por uma fase de baixa, né? Mas graças à Companhia das Letras e outras editoras que estão publicando, realmente assim, né, se volta a ter os livros nas livrarias. Esse livro está dividido em 12 temas. 12 tribos. 12 tribos. Bom, que tribos são essas, então? Bom, são as tribos dos temas que eu persegui ao longo de todos esses anos, né? Eu tenho alguns temas assim que são muito característicos. Por exemplo, eu sou um leitor da Bíblia, né? Eu não sou um leitor religioso da Bíblia, mas... Leitor crítico da Bíblia. Ou um leitor estudioso da Bíblia. Não, nem... Eu leio a Bíblia deliciado, porque eu acho que é uma grande narrativa. É verdade. E eu pego esses temas bíblicos, né? E trabalho com eles, mas com outra perspectiva, né? Por exemplo, aí tem um livro sobre as pragas no Egito, em que eu inverto a narrativa clássica, não é? E quem narra as pragas do Egito é um camponês que está sofrendo as pragas, né? Então ele é vítima das pragas. Aliás, na semana passada, na revista Veja, há uma nova publicação de uma crítica, de uma avaliação dos livros da Bíblia por um escritor inglês, se não me engano, falando que há diferenças básicas nas traduções, né, do decorrer dos tempos. Eu não sei se tu tivesse acesso a isso, é uma coisa interessante até. O fato de que a Bíblia tem todas essas lacunas e permite essas múltiplas interpretações é um desafio para os escritores, né? Então tu vê que realmente assim, o tema da Bíblia volta e meia é usado pelos escritores, né? E eu mesmo agora estou trabalhando numa novela em que o personagem é um vendilhão do templo, aqueles que Jesus expulsou, né? Então, esse é o meu personagem e se trata de uma narrativa ambientada no Brasil atual, né, em que um jovem de uma escola revive numa representação teatral a figura do vendilhão do templo. Né? Na tua opinião, como dizem, a Bíblia é o livro dos livros? Eu acho que é um grande livro, né? E acho que, sobretudo, um livro, falando do ponto de vista literário, a Bíblia tem umas invenções absolutamente fantásticas, né? Por exemplo, a parábola. É o sonho do contista escrever uma história tão curta, né, como aquelas parábolas que Jesus narrou e que, em poucas linhas, né, dão um recado. Quer dizer, não precisa se estender, não precisa elaborar os personagens, né? Em poucas linhas está ali tudo que o leitor quer saber. Naquela época, a tradição era passada oralmente, né? O quanto deve haver de ficção e de realidade no que está na Bíblia, hein, Moacir? Isso é uma questão que também está na ordem do dia, né? Hoje há um grande número de historiadores que recuperam a figura de Jesus do ponto de vista histórico, né? O Jesus histórico. Não, seguramente há muita coisa de verdade, há muita coisa de ficção, né? Quer dizer, coisas assim, o êxodo do Egito, por exemplo, né? É muito interrogado hoje, né? E certas passagens da vida de Jesus também, que há discrepâncias nos próprios evangelhos, né? Então, isso tudo são coisas fascinantes, pela simples razão de que a Bíblia é um livro que não só encanta as pessoas, mas também é uma fonte de sabedoria para uma grande parte da humanidade. É verdade. E a tradição judaica na tua produção literária, hein? Como é que ela entra? Muito forte? É muito forte, né? Acho que o judaísmo tem uma coisa importante, né, que é esse culto à palavra escrita e o culto à arte de contar histórias, sobretudo de contar histórias com humor. Né? O humor judaico... Já me falaste disso uma vez. Mas eu falo sempre porque eu não me canso de ler histórias. Olha que eu li um bocado de histórias, porque eu fiz uma antologia de humor judaico. Né? Isso mesmo. Então eu tive que ler pelo menos, acho que umas 2.000. Lembras de alguma agora para nos contar? Bom, as principais são a da Mãe Judia. A Mãe Judia é famosa, exatamente, né? Já que eu estou de gravata, né? A história da Mãe Judia clássica tem, né?
E a de que ela dá 2 gravatas para o filho. É né? maravilhosa, vai contando. No dia seguinte, o filho vem com uma gravata e ela começa a chorar e diz: se tu não gostou da outra. Né? Quer dizer, como se o filho pudesse usar as 2 gravatas. Né? E histórias assim sobre viagens de trens também são muito frequentes no mundo judaico. Na Europa eles viajavam muito de trem. Enfim, há toda uma tradição, né, que se desenvolveu, foi colecionada e que eu inevitavelmente cheguei a ela através dos meus pais e através do que eu li, né, e transmiti para as minhas histórias. Né. O meu livro tem humor, né. Nem sempre é um humor muito engraçado, né? Não, às vezes é um humor melancólico. Mas eu não suporto literatura carrancuda. Né? Eu acho que a literatura tem que ser agradável, né? Tem que despertar o interesse do leitor. Né? Tem uma outra história da mãe judia que eu acho que também é bem boa, me corrige se eu estiver errada no jeito de dizer. A mãe judia está sempre muito interessada em relação à mesa, né? A mesa farta do judeu, enfim. Se o filho não come, uma mãe que não seja judia, uma mãe goi, né, como se diz, vai dizer: meu filho come, senão te mato, né? E a mãe judia vai dizer: meu filho come, senão eu me mato. Exatamente. Não é por aí? Realmente tem muitas histórias. Agora, essas histórias eu acho que vão desaparecer porque a mãe judia também já é uma figura do passado, né? Sim. Quer dizer, as mães judias de hoje, né, que em primeiro lugar são moças e senhoras, né, mais informadas, mais cultas, né, que muitas vezes passaram pelo divã do analista, né, e estão alertadas contra a ansiedade, né. Então, essas mães já não dão mais de comer para os filhos, já não correm mais com o prato de sopa atrás deles, né. Enfim, e merecem todo o nosso carinho, né. Bom, Moacir, aqui tu dizes que tu encerras uma fase, uma etapa da tua produção. Qual vai ser a próxima? Mas essa é uma pergunta que eu ainda não respondi. Né? Eu acho que o que eu digo que eu encerrei uma fase é porque esses livros, esses contos, né, tinham um compromisso político muito evidente. Né? E isso mudou. Né? E seguramente eu também já não sou mais a mesma pessoa que escreveu esses contos. Então, eu tenho escrito, por exemplo, muitas coisas de não ficção. Né? Sim. O Dicionário do Viajante Insólito, por exemplo. Né? Tem histórias ali, mas são histórias acontecidas, não são histórias imaginárias. Né? Eu tenho trabalhado com romances baseados, por exemplo, em figuras brasileiras, como Oswaldo Cruz. Né? Então, Sonhos Tropicais. Sonhos Tropicais, né? E, aliás, acho uma figura espantosa, Oswaldo Cruz. Eu acho que o romance histórico, né, que é um romance que está se desenvolvendo muito no Brasil, ele tem, assim, uma perspectiva muito boa, porque a nossa história ainda tem muito a ser explorada. Né? O Moacir já ganhou vários prêmios, entre eles o Casa de las Américas há, 2 anos? 4 Mais anos. 4 anos, exatamente. Pela produção da obra ou por uma obra específica? Não, foi por contos que estão aí nesse livro. Né? Era um volume de contos chamado A Orelha de Van Gogh, e os contos daquele livro estão nesses contos reunidos. Né? E a partir de então, ele já foi ao exterior dar aulas, foi convidado por universidades a permanecer fora durante mais de um ano, né, Moacir? Exato. Qual é o teu projeto mais direto agora? Bom, eu estou viajando na semana que vem. Eu vou primeiro a Nova York, onde eu vou dar 2 palestras, né? Sendo uma na Universidade de Columbia, né? E outra na New York University. E depois de lá eu vou a Jerusalém. Né? A cidade de Jerusalém faz 3.000 anos. Né? E é uma cidade que eu volto sempre com muito encanto e muita emoção. Quando a cidade de Jerusalém faz 3.000 anos? Eles estão comemorando esse ano. Né? Eu não sei dizer como é que eles descobriram que é 3.000 anos, mas eles decidiram que é 3.000 anos. Então vamos comemorar. E estão comemorando, e muita coisa está acontecendo. E muita coisa está acontecendo em Israel, tem um processo de paz em curso. Né? Isso. A morte, né, do Rabin. Exatamente, quer dizer, tem uma essas coisa tão delicada há pouco. Tem essas coisas penosas, mas tem coisas animadoras. Né? Claro. Vai ter uma eleição dos palestinos, né? Então, é um país que está em efervescência e eu seguramente de lá terei coisas para escrever e para contar. E fica aqui o nosso convite, então certamente o Lauro Quadros já vai estar de volta para poder